O pecado de Judá está escrito com um estilete de ferro, com ponta de diamante, está gravado na tábua do seu coração e nas pontas dos seus altares. Seus filhos se recordaram dos seus altares e dos seus postes sagrados junto a árvores frondosas sobre os altos montes. Ó monte do campo, os teus bens e todos os teus tesouros darei por presa, como igualmente os teus altos por causa do pecado em todos os teus territórios. Assim por ti mesmo te privarás de tua herança que te dei, e far-te-ei servir os teus próprios inimigos na terra que não conheces, porque o fogo que acendeste na minha ira arderá para sempre. Assim diz o Senhor: maldito é o homem que confia no homem, que faz da humanidade mortal a sua força e motivação, mas cujo coração se afasta do Senhor. Ele será como um arbusto do deserto, não perceberá quando algum bem se aproximar. Pelo contrário, morará nos lugares mais áridos do deserto, em terra salgada e desabitada. Mas bendito é o homem cuja confiança está totalmente depositada no Senhor, e cuja fé está no Senhor. Ele será como uma árvore plantada junto às boas águas, e que estende as suas raízes para o ribeiro. Uma árvore que não se afligirá quando chegar o calor, porque suas folhas são sempre viçosas. Não sofre ansiedade durante o ano da seca, nem deixará de dar o seu fruto. Ora, não há mais nada enganoso e irremediável do que o coração humano, e sua doença é incurável. Quem é capaz de compreendê-lo? Eu, o Senhor, sondo profundamente o coração, e examino a mente dos homens, a fim de entender cada pessoa de acordo com a sua atitude, conforme as suas obras. Como a perdiz que choca os ovos que não pôs, assim é aquele que ajunta riquezas por meios injustos, e na metade da sua vida elas o abandonarão, e no fim ele acabará como um tolo. Amém? Vamos orar abaixo da sua cabeça? Pai, muito obrigado, ó Deus, pela palavra do Senhor. Muito obrigado, Senhor Deus, pela mensagem que o Senhor traz para nós essa noite. Nós pedimos que o Seu Santo Espírito, ó Pai, ilumine nossas mentes, ó Pai, aqueça nossos corações, para que possamos aprender um pouco mais de Ti, um pouco mais da Tua vontade, ó Deus, e que possamos sair daqui edificados, fortalecidos e confiantes cada vez mais na Tua mão protetora. Em nome de Jesus, amém. A ansiedade, ela é considerada o mal do século. Se você jogar no Google assim, mal do século, aí vai estar lá ansiedade. E geralmente a ansiedade é algo que afeta as pessoas sem elas saberem que estão com ansiedade. Porque na verdade é uma doença. É uma doença que ela, se não tratada, ela progride e piora e se torna depressão. E eu tenho certeza que alguém aqui, essa noite já teve, né, todos vocês aqui já tiveram, pelo menos uma vez um sintoma de ansiedade, mesmo não sabendo que estava sendo ansioso. Tem gente que é mais ansiosa que já sabe, né? Não, eu sou uma pessoa muito ansiosa, e aí eu fico aflito à toa, né? Qualquer coisa, eu vou ter uma entrevista de emprego, daqui uma semana eu já fico ansioso, eu tenho uma reunião, depois de amanhã eu já fico preocupado. Mas tem gente que já é mais tranquilo, né? A gente não está nem aí. No ano passado, quem assiste MasterChef aí, teve um cara que assim, é uma aula de tranquilidade, né? Eu esqueci o nome dele agora, como é que é? É o Paulo, né? O Paulo. Faltava 3 segundos para acabar o prato e ele estava lá, cortando ainda, e não estava nem aí. Tem gente que é mais assim, mas eu tenho certeza que até o Paulo do MasterChef algum dia sentiu algum sintoma da ansiedade, mesmo sem saber que era ansiedade, né? Muitas vezes a gente não tem assim uma causa para a ansiedade, um sintoma, mas grande parte das vezes é uma soma de diversas questões, diversos sentimentos, diversos acontecimentos, como um turbilhão, né? Que aí vai, por exemplo, tem uma doença na família, ou a própria pessoa está doente, aí ela fica ansiosa para saber o resultado dos exames, uma preocupação com filhos, né, familiares,
tem um filho adolescente, eu tenho um filho criança, e ele não está bem na escola, ou então ele está precisando fazer um trabalho que é muito difícil, ou uma prova, e aí, quando está chegando o Enem, né, os pais costumam ficar muito ansiosos, ou então até mesmo a preocupação por causa da situação política do país, né? Muita gente fica aflito, e agora? E essa previdência, reforma ou não reforma, e não sei o quê, e aí as pessoas ficam ali, né? Ai meu Deus, e agora? Será que eu vou aposentar? Será que eu não vou? E ficam ansiosos por causa de diversas coisas, né? O fato é que quem sofre de ansiedade se preocupa demasiadamente, né? E aí, quando você fala a palavra se preocupa, aí você já entende, se pré-ocupa, ocupa antes, com algo que só vai acontecer amanhã, depois. Tem um vídeo no YouTube muito legal, do Will Smith, e aí ele falando que os amigos deles convidaram ele para pular de paraquedas. E aí ele ficou ali preocupado, e agora, é amanhã, eu vou ter que subir naquele avião e pular de paraquedas, eu nunca pulei de paraquedas, e deve ser muito adrenalina e tal. E aí ele falou que ele estava preocupado com a situação. Mas aí de repente veio uma luz na mente dele, e ele falou bem assim, mas eu só vou amanhã. Não há nada que eu possa fazer agora que vai mudar o que vai acontecer amanhã. Então eu não preciso ficar preocupado. Se o avião for cair, vai ser amanhã, não vai ser hoje. Se o pulo for dar certo e for muito divertido, muito emocionante, vai ser amanhã, não vai ser hoje. Então eu não preciso me preocupar. Eu sei que é muito difícil. É muito difícil. Eu falo por experiência própria. É muito difícil. Eu sei disso. Mas a gente precisa ter essa convicção, essa certeza, que a ansiedade é o excesso de futuro. Aí tem uma máxima, né? Que diz que a ansiedade é o excesso de futuro, a depressão é o excesso de passado. Né? Excesso de passado causa depressão. E o estresse é o excesso de presente, né? Fica pilhado ali, tem um monte de trabalho para fazer. Eu não tenho trabalho da faculdade, mas eu estou com uma montanha de trabalho profissional para entregar essa semana ainda. E aí você fica ali, né, estressado. Só que não adianta, né? Não adianta nada. E aí muitas vezes esse excesso de preocupação, esse excesso de futuro, ele causa alguns problemas, prejudica as faculdades mentais das pessoas que se deixam levar por esses sentimentos. E aí quem sofre com esse mal, ele acaba explodindo facilmente, né? Brigando com muita facilidade com as pessoas, não consegue se relacionar bem com seus familiares, seus amigos, e toma decisões equivocadas, tem assim, um desespero desnecessário e até mesmo falta de bom senso. Ano passado, mais precisamente no finalzinho de janeiro e início de fevereiro, aí Paola estava grávida, assim, já quase ganhando neném, né? Quase Vicente ia nascer. E eu estava extremamente ansioso, muito ansioso. 2017 foi um ano muito difícil e foi um ano muito bom para mim, mas tiveram inúmeros acontecimentos que, assim, me deixaram... Eu entrei em parafuso. E aí entrou 2018 e eu estava extremamente ansioso. Aí eu comecei preocupado, o neném vai nascer. Aí, olha a doideira, né, da pessoa ansiosa, né, quando não está bem controlado ali. Meu carro é pequeno, não vai caber. E eu tinha um sedã, né? Não vai caber 3 crianças. Na hora de sair com o carrinho, o porta-mala vai ficar lotado, não vai caber, e não vai caber, e não vai caber. Aí eu, 3 horas da manhã, sem conseguir dormir, abri o OLX e comecei a olhar. E falta ainda 6 prestações, eu comprei o carro quase zero, o carro estava novinho ainda. Faltava só 6 prestações para eu terminar de pagar. Estava quase acabando. Não, eu preciso de um carro maior, eu preciso de um carro maior. Quanto vale meu carro hoje, tirando o valor das prestações? Vale tanto.
Aí eu achei um carro naquele valor ali, fui lá mandando mensagem: você aceita trocar? Aceito, vem aqui amanhã. Aí eu fui, fiz a maior burrada da minha vida. Resumindo a situação, eu peguei um carro grandão, que me deu tanto prejuízo, era velho, quebrou um monte de vezes. Somando o prejuízo que eu tomei com aquele carro em menos de um ano, porque eu peguei em fevereiro, em outubro eu já consegui, eu mandei ele embora, dava para eu pagar 3 vezes as prestações que faltavam do outro carro. Ou seja, eu joguei fora um carro ano passado. Aí eu fui na loja, né, e peguei um carro, comecei a pagar do zero agora, assim, do zero assim, eu dei uma entrada com outro carro, um troquinho, né, e comecei um carnê novo. E aí agora faltam 3 anos quase para eu terminar de pagar esse novo, que é mais velho do que o anterior que eu tinha, e é pequeno. Eu tinha um Logan e agora eu estou com um Fiat Uno. Aí para você ver o que a ansiedade faz na vida da pessoa, sem contar o prejuízo, né? Então, assim, é um dos maiores malefícios da atualidade, é a ansiedade. E na vida da igreja não é diferente, né? Tem diversas situações, a igreja tem diversas coisas para fazer, e a gente tem que abençoar a Yasmin, e a gente tem que reformar o departamento infantil, e tem que construir a rampa, e tem que levar cesta básica para as pessoas que estão necessitadas, e tem que intensificar o trabalho no projeto social, e tem que evangelizar também, né? Porque tudo isso faz parte do evangelismo, e isso acaba a gente tirando um pouco o foco da confiança em Deus e colocando a confiança nas coisas, no recurso, nas pessoas, né, na situação, no braço. Em vez de confiar no braço de Deus, eu passo a confiar no meu braço. E às vezes a gente acha, né, como foi a situação lá do carro que aconteceu comigo, eu tinha certeza que eu estava fazendo algo assim, debaixo da vontade de Deus, né? Vai ver, Deus queria me dar uma lição. Mas se eu tivesse pensado um pouquinho, eu tinha tido essa lição de outra forma. Por exemplo, né, situações que a gente coloca a nossa fé nas coisas e não na vontade de Deus. A gente pensa assim: se eu conseguir um emprego melhor, aumentar o meu salário, vai ficar tudo bem. Aí vai ficar tudo bem. Ou então, por exemplo, se eu começar a namorar com aquela pessoa, né, vai ficar tudo bem. Se eu me casar com aquela pessoa, vai ficar tudo bem. Se eu votar naquele candidato, vai ficar tudo bem, porque ele é a resolução dos problemas da humanidade. E aí a gente acaba depositando nas coisas, no dinheiro, nas pessoas, a fé que a gente deveria depositar em Deus. Quantas vezes, irmãos, eu pensei, já tem 4 anos que eu não sou funcionário mais, né? Eu tenho meu negócio e tudo, minha consultoria, e quantas vezes eu pensei assim: nossa, se eu conseguir esse cliente, vai ser o resultado, vai ser a solução dos meus problemas. Aí aquele cliente veio, só me deu dor de cabeça, me deu prejuízo. Tem um que está na justiça até hoje, deu cheque sem fundo, não sei nem quanto que eu vou receber. E aquele cliente parecia ser a solução dos meus problemas. Aí saiu daquele e foi para outro. Não, agora esse eu preciso e tal. E passa dia após dia, passa ano após ano, e a gente acaba, quando bota a cabeça para funcionar, acaba entendendo que na verdade não era o cliente A ou B ou X, não era o candidato tal. A única solução que a gente tem para os nossos problemas é confiar em Deus, é celebrar a vida. E quando a gente está com esse problema de excesso de futuro, a gente não celebra o presente, o hoje, que o nome já diz, é um presente de Deus para nós. E aí você acaba
chegando um momento, olhando para trás, falando, caramba, olha só, quanta coisa boa já aconteceu. Você para pensar, hoje em dia é muito legal, né? O celular, você tira a foto e ele já joga para a nuvem. Aí às vezes eu entro lá no Google Fotos e fico olhando as fotos. Caramba, olha quanto momento legal eu passei. Mas ali, às vezes, naquele momento ali eu não curti. Porque eu estava preocupado com o futuro. Às vezes a gente deixa de dar valor ao que a gente tem, ao que a gente recebe de Deus. E eu não estou falando aqui só de bens materiais, eu estou falando de saúde, eu estou falando de momentos. Momentos em família, momentos de comunhão com amigos, com irmãos. A gente deixa de aproveitar esse presente, o presente hoje, porque a gente se preocupa com o futuro. E aí eu falei o exemplo da política, né? E falei que a ansiedade é o mal do século. Mas, na verdade, a ansiedade já era algo que reinava naquele período que a gente leu aqui em Jeremias 17. O problema, a questão política foi o que deu start nos problemas lá de Judá. Aí você pensa, o cara começou a falar de ansiedade, não tem nada a ver com o que a gente leu. Tem tudo a ver. Tem tudo a ver. Jeremias, ele viveu, né, em Judá. E da última vez que eu tive aqui, eu expliquei, né, que o reino, a nação de Israel, ela foi dividida. E o pastor Manu já falou várias vezes aqui também. Ela já foi dividida entre o reino do norte e o reino do sul. O norte é a capital Samaria, que chamava, o norte era Israel, né? E o sul era chamado de Judá, capital Jerusalém. Jeremias viveu aí em 600 e pouco a 500 e pouco antes de Cristo, na época que o povo do norte já tinha sido levado cativo pelos assírios. Assírios era aquele povo malvado, que eram as vespas, né? Que vinham lá e furavam com as lanças as pessoas. Apesar de não ter sido levado cativo, o povo do sul, eles também estavam na mão dos assírios, porque eles tinham que pagar altos tributos, impostos. Os assírios passavam lá e falavam assim, manda um dinheirinho para vocês não irem lá ficar com seus irmãozinhos, que estão presos lá, né? E naquele momento ali, 630 antes de Cristo, tinham 3 nações que eram muito fortes. Eram os assírios, era a Assíria, tá? Que fica ali hoje mais ou menos, onde é a região ali da divisa do Iraque. A Babilônia, que fica um pouquinho perto também. Porque quando a gente fala desse tempo aqui, irmãos, eram nações, eram reinos, mas eram cidades, né? A gente está falando de cidade. Hoje, principalmente falando do Brasil, é gigante. Lá era tudo muito pertinho um do outro. Então tinha a Síria, tinha a Babilônia e tinha o Egito, mais ao norte. E aí, Judá, né, Israel em si, ficava no meio do fogo cruzado, que eram os grandões, né? Vamos botar assim, como se fosse aqui, Israel é o Espírito Santo, aí Judá, o norte é o Espírito Santo, Judá é o sul, que é o Rio de Janeiro. E aí ficava ali, a Síria era a Bahia, a Babilônia é Minas Gerais e o Egito é São Paulo. Os 3 grandões e tiro, porrada e bomba cruzando e o pequenininho ali no meio, o norte e o sul, os pequenininhos no meio ali, no fogo cruzado. Aí passa um do norte para atacar o povo do sul. Não, me paga aqui o tributo, que eu preciso de força para atacar. Aí vem o do sul para atacar o norte. Não, me paga aqui. E eles estavam entre fogo cruzado. E aí tinha um rei lá no Egito, chamava Neco. E ele, numa desses ataques, né, um ficava atacando o outro, aí o rei do Egito, Neco, foi atacar a Síria, passou lá em Israel, matou o rei Josias. Lembra de Josias? O rei Josias? Aquele rei que chegou lá no templo, e ele viu os utensílios, né,
que eram usados para o culto a Deus, sendo usados para outros deuses. E aí ele foi e reformou e restabeleceu o culto ao Senhor. Depois de muitos anos que os descendentes de Davi tinham se desviado, né? Manassés, aquele rei que era muito impiedoso, enfim, tantos outros. E aí Josias, ele restabeleceu o culto ao Senhor. E aí Neco foi lá e matou Josias. Matou o rei Josias. E o povo foi lá e ungiu Jeoacás. Só que o próprio Neco falou, não quero Jeoacás aí não. O rei do Egito mandando lá em Judá. Eu quero que coloque Jeoaquim. E aí, Neco foi lá, botou Joaquim, porque Joaquim é meu parça. Aí botou Joaquim lá. E foi atacar a Babilônia, que era governada por Nabucodonosor. Só que Neco perdeu para Nabucodonosor. Perdeu a batalha. E aí Judá, que era controlado pela Assíria, porque Nabucodonosor cresceu, a Assíria estava fraquinha já nesse período, aí estava ali o Egito e Babilônia disputando Israel. Neco perdeu, achou que ia controlar Judá, e aí quem passou a controlar Judá foi a Babilônia. Só que se você botar um pouquinho a cabeça para funcionar, vai lembrar que o povo de Israel tinha ficado escravo lá no Egito. E Deus tirou o povo do Egito. Deus libertou o povo da escravidão do Egito. Então agora Deus meio que usou a Babilônia para livrar novamente o povo judeu da escravidão do Egito. E Jeremias enxergou isso. Ele enxergou, não, aqui é uma vitória para nós mesmos, né? A gente sendo tão pequenininho, Deus usou o ímpio, a Babilônia, para nos livrar de um novo cativeiro no Egito. Porém, com medo de serem levados cativos novamente, começaram, né, como aconteceu com o pessoal do norte, começaram a surgir alguns profetas lá em Judá, pregando que a gente precisa fechar uma parceria com o Egito. Nós precisamos. E aí começaram a encher a cabeça do rei. E eles começaram a pensar, não, a nossa única salvação é o Egito. A nossa única salvação é fechar com eles, porque eles são fortes, eles estão aqui perto. E aí aconteceu que, né, Nabucodonosor foi lá e falou, não, eu não quero Jeoaquim como rei, não. Eu quero Zedequias, que Zedequias é minha marionete. Aí botou Zedequias como rei de Judá. Só que aí começaram a subir esses falsos profetas, falando, Deus mandou a gente fazer aliança com o Egito. E aí Zedequias, ele era meio um bananão, sabe? E começou a ir na pilha deles. Aí começou, não, a única chance é com o Egito. E aí ele começou a ser influenciado por essas facções. Só que Jeremias se levantou nessa época também. E falou, rei, vamos de Babilônia. É mais tranquilo. A gente já sabe o que aconteceu no Egito no passado. Vamos ter a memória, vamos lembrar do que aconteceu. Irmãos, a história, tem muito pessoal no ensino médio aí, né? Ah, para que estudar história? A gente estuda história para não cometer no futuro os mesmos erros do passado. Entenderam? É por isso. E aí Jeremias estava, rei, vamos lembrar do que aconteceu no passado. E ele ficava ali, perdido, não sabia. E aí, devido a essa falta de comprometimento, o rei Zedequias, o Neco já tinha morrido, entrou o filho dele no lugar, e ele passou lá e falou, e aí Zedequias, fechou? O rei do Egito, fechou, e tentaram atacar a Babilônia, que aí ele pensou assim, o Egito vencendo a Babilônia, a gente fica susto aqui embaixo.
Só que não foi isso que aconteceu. Nabucodonosor era mais forte, venceu o Egito, e aí, por causa dessa falta de compromisso com Deus e com a Babilônia, né, que Zedequias não fechou, Nabucodonosor falou: vocês estão querendo fazer parceria com o Egito? Então agora, toma na cabeça. E aí levou o povo judeu cativo por volta de 580, 570 a.C. E aí eles passaram a controlar verdadeiramente, né, o reino do sul. Mas aí o que a gente pode aprender com toda essa situação? Lembra, irmãos, história a gente estuda para não cometer no futuro os mesmos erros do passado. Primeiro lugar, quem confia em Deus não é destruído pelo pecado. Versículos 1 e 2 fala bem assim, o pecado de Judá está escrito como um estilete de ferro, com ponta de diamante está gravado na tábua do seu coração e nas pontas dos teus altares. Seus filhos se recordaram dos seus altares e dos postes sagrados junto às árvores frondosas sobre os altos montes. O povo judeu voltou à idolatria que eles aprenderam lá no Egito e abandonaram novamente a presença de Deus, abandonaram novamente o culto ao Senhor. Então, ao se relacionar com os egípcios, né, e também com os babilônicos que eram idólatras, a idolatria voltou a ser praticada predominantemente em Judá. Tanto que Jeremias chegou a ser preso como traidor, porque quem mandava lá eram os falsos profetas. Só que se Zedequias tivesse confiado em Deus, não teria sido destruído pelo pecado, não teria permitido que a idolatria dominasse, não teria permitido, teria falado assim: não, a gente confia no Senhor. Ele teria lembrado que tantas vezes que o povo de Israel ia guerrear e colocava Deus à frente, eles eram vitoriosos. Ele teria lembrado que foi a mão forte do Senhor, através de Moisés, que tirou eles do cativeiro do Egito. Mas só que o pecado destrói, a idolatria destrói, e por isso eles caíram. Segundo ponto, quem confia em Deus não perde sua herança. Aí você vai lá nos versículos 3 e 4. Ó monte do campo, os teus bens e todos os teus tesouros darei por presa, como igualmente os teus altares, por causa do pecado, em todos os teus territórios. Assim por ti mesmo, te privarás da tua herança que te dei. Far-te-ei servir os teus próprios inimigos, na terra que não conheces, porque o fogo que acendeste na minha ira arderá para sempre. O pecado e a falta de confiança em Deus acabam com qualquer riqueza. Não adianta, irmão, você achar que vai fazer tudo por conta própria. Quando você confia em Deus, mesmo em meio às dificuldades, aí a gente está falando de financeiro mesmo, né? Mesmo em meio às dificuldades financeiras, a gente consegue prosperar. Agora, quem não confia em Deus, perde a herança, perde a riqueza, até mesmo aquela riqueza que foi Deus que deu. Lembra do carro novo que eu perdi? Deus me deu um carro novo, eu fui lá e não confiei nele, fiquei preocupado, perdi um carro novo. Quem confia em Deus não perde a sua herança. Quem confia em Deus tem a sua riqueza preservada, mesmo ela sendo pouquinho, e mesmo ela sendo muito, tem a sua riqueza preservada, porque Deus, Ele é sábio, e Ele nos dá a sabedoria, Ele nos dá o entendimento. Terceiro ponto é que quem confia em Deus
não confie em si mesmo ou nas alianças obscuras, né? Por mais tenebroso que possa parecer o futuro, a nossa força, ela vem do Senhor, e as nossas decisões precisam ser pautadas na vontade dEle. Versículos 5 a 8. Assim diz o Senhor: maldito é o homem que confia no homem, que faz da humanidade mortal a sua força e motivação, mas cujo coração se afasta do Senhor. Ele será como um arbusto no deserto, não perceberá quando algum bem se aproximar. Pelo contrário, morará nos lugares mais áridos no deserto, em terra salgada e desabitada. Maldito o homem que confia no homem. Aí a gente muitas vezes aplica, né? Ah, maldito o homem que confia no outro homem. Maldito o homem que confia no homem. Que confia em si mesmo. Que não coloca nas mãos de Deus as suas decisões. Acaba quebrando a cara. Acaba quebrando a cara. O que aconteceu quando Deus fez a promessa para Abraão, que ele seria o pai de uma grande nação? E aí Abraão pensou: nossa, mas eu sou velho e Sara também. Aí Sara foi lá e não confiou em Deus e falou o quê? Não, vai lá, vai com a escrava. Aí ele foi com a escrava. E até hoje existe guerra por causa daquela decisão. Até hoje existe guerra por causa daquela decisão. E sabe quando isso vai acabar? Nunca. Só quando Jesus voltar. Essa guerra jamais vai acabar. Porque foi decisão humana. Não houve confiança em Deus. Aí continua: mas bendito é o homem cuja confiança está totalmente depositada no Senhor, e cuja fé está no Senhor. Ele será como uma árvore plantada junto às boas águas, e que estende suas raízes para o ribeiro, uma árvore que não se afligirá quando chega o calor, porque suas folhas estão sempre viçosas, não sofre ansiedade durante o ano de seca, nem deixará de dar o seu fruto. Aí sabe o que aconteceu esse ano? Virou dezembro, né? Aí, em janeiro desse ano, aí eu comecei a pensar: e aí, eu vou ser ansioso igual ano passado ou vou deixar Deus agir? Aí deixei Deus agir. Comecei a trabalhar normalmente, ano novo, mas o trabalho continuou. Viajei no meu aniversário, passeei, deixei Deus agir, as coisas foram acontecendo, coloquei minha confiança no Senhor, e eu acho que eu nunca tive um início de ano tão próspero igual 2019. Sendo que na minha planilha financeira, né, na minha perspectiva financeira, estava igualzinho o ano passado. Mas quando a gente coloca a confiança no Senhor, pode até passar a seca, mas a gente não seca. Pode estar até o pau quebrando lá fora. E esse ano o pau está quebrando. É presidente novo, é mais escândalo acontecendo, e o mercado está maluco ainda. Só que quando a gente coloca a confiança no Senhor, o nosso pé está lá, recebendo a raiz, né? Está lá pertinho do rio, e recebe. E o sol está queimando forte, mas aqui o rio está fluindo, o rio do Senhor. E aí quando a gente continua, né, pensando que o futuro, ele está maluco, né? Está maluco, ninguém sabe o que vai acontecer. Uns estão falando que o país vai quebrar daqui a 2 anos, outros falam: não, não é possível, não vai acontecer isso não. Relaxa. Aí as pessoas começam a se desesperar, né? Ai, tem que, não sei o quê, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Gente, calma. Já teve situação pior no passado, a gente sobreviveu, está aí até hoje, né? Está aí até hoje. Vai continuar vivendo. Faz sua parte. Trabalha. Ah, mas então vou cruzar os braços, vou parar de trabalhar. Não, faz sua parte. Tem um ditado aí
que o pessoal atribui à Bíblia, né? Mas na verdade não é na Bíblia, é um ditado. Fala assim, faz sua parte e eu vos ajudarei. Mas é verdade. Faz sua parte e deixa Deus fazer aquilo que Ele pode fazer. Aquilo que é atribuído a você, você faz. Aquilo que só Deus pode fazer, deixa que Ele faz. Quarto ponto, quem confia em Deus não é iludido por falsas promessas. O coração do rei, né, Zedequias, era constantemente iludido com os falsos profetas que ficavam, não, a gente precisa confiar nos egípcios, porque os egípcios que vão nos ajudar. E aí ele acabava acreditando nessas falsas alianças. Mas quem confia em Deus verdadeiramente, consegue enxergar, consegue tomar as decisões corretas, né? Versículo 9. Ora, não há mais nada enganoso e irremediável do que o coração humano. Sua doença é incurável. Quem é capaz de compreendê-lo? Só Deus conhece o coração humano, né? Que a gente se ilude por cada besteira, por cada coisa. E a gente mesmo não entende. Como a gente se deixa levar por determinadas ilusões. Como a gente se deixa levar. Porque a gente coloca a nossa fé em pessoas. A gente cria mitos. A gente cria divindades humanas. Assim como os ídolos do Egito. Assim como os ídolos da Babilônia. Muitas vezes nós colocamos ídolos no lugar do Senhor Deus. Ah, o meu ídolo é o meu trabalho. Ah, o meu ídolo é aquela pessoa da minha família que tem um pouquinho mais de dinheiro, que aí se precisar eu estou ali e posso contar. Ah, o meu ídolo é fulano de tal. Ah, o meu ídolo. E aí a gente vai. E aí a gente ouve muitos relatos, né? De pessoas. E aí você tem que entregar a sua vida para Deus. Que Deus? Meu Deus é minha conta bancária. Está recheada. Meu Deus são os meus negócios. Só que quem confia em Deus não erra nas suas decisões. E aí a gente vê que a prosperidade, né, temporária acabou e Judá pagou caro. Porque foi levado preso. Foi levado preso. Tem muita gente grande aí sendo levado preso. Tem muita gente grande por causa de alianças escusas e achou que ia ter prosperidade, mas a prosperidade ela é temporária. Como a perdiz que choca ovos que ela não pôs. O que acontece? Ela vai lá, chocou o ovo, mas os bebês quando nascem, a mãe verdadeira foi lá e falou, não, esses bebês aqui são meus, e vai embora. E ela chocou ovos que ela não pôs. Assim é a riqueza ilícita. Naquele primeiro momento pode até ser bacana. Não, está vindo aqui. É mensalão, é petrolão, é não sei o que laão. É propina, e aí os caras vão lá e ainda oram agradecendo, né? A propina. Só que aquilo ali, um tempo, ele passa. E a mão de Deus é pesada. Aí esses dias eu vi um comediante falando assim, se Deus é amor, Deus é a minha mãe, porque minha mãe me ama muito. E aí eu posso dizer que a mão de Deus é pesada com força, que a mãe dele batia nele. A mão de Deus pesa, irmãos. Às vezes a gente olha determinadas situações e pensa assim, nossa, mas fulano é tão corrupto. A vida dele não acabou ainda. Na hora certa ele vai pagar. Se não pagar aqui, vai pagar depois dessa vida. Mas paga. Então, irmãos, para concluir, Deus, Ele muitas vezes usa circunstâncias da vida
para provar nossa confiança nele. A gente não deve ser ansioso como o Zedequias foi e acabar flertando com o pecado. Uma das primeiras coisas que eu aprendi com o pastor Manu foi assim, que a preocupação, né, a gente se preocupar com o dia de amanhã, é algo saudável, ela é uma mola propulsora, né, que eu tenho que preocupar, eu tenho que trabalhar, eu tenho que ser ativo, eu tenho que pensar que eu tenho 3 filhos, o que eu vou deixar de legado, de ensino, de patrimônio. É algo bom, é algo positivo. Mas o excesso de preocupação, a ansiedade, ela acaba sendo prejudicial, porque quando eu estou ansioso, eu não confio em Deus. Zedequias deixou que a sua ansiedade tirasse sua confiança em Deus. Então, nossa vida, mesmo em meio a dificuldades, ela precisa ser baseada na certeza de que o preço já foi pago. Nossa vitória em Cristo está garantida. Então a gente precisa celebrar a vida. A gente precisa se alegrar. A gente precisa viver os pequenos momentos. Celebrar as pequenas conquistas. Quando o Vicente deu os primeiros passos, ele estava com 9 meses. Estava um calor. E eu não tenho ar-condicionado lá no meu escritório, que é em casa, né? Na minha casa. Aí o que eu fiz? Estava calor, as crianças de férias, acho que minha sogra estava lá em casa também, se eu não me engano. Tinha tudo para eu estar assim, super estressado, e eu estava trabalhando. Botei o computador na mesa da sala, o notebook na mesa da sala, e estou ali trabalhando. Aí tem sogra de um lado, criança do outro, televisão do outro, e tudo. Aí de repente, não, Bianca não estava não, porque estava de férias. Tava as crianças de férias, Paola de férias, né? E eu aqui trabalhando. Aí que eu olho para o lado, está aquele auê todo. Aí Vicente em pé. E eu aqui sentado. Eu devia estar o quê? Eu poderia estar super nervoso. Ai meu Deus, porque eu não tive dinheiro ainda para botar um ar-condicionado no meu escritório. Eu estou aqui nesse calor, no meio dessa bagunça. Aí que eu olhei para o lado, o Vicente estava em pé. Aí eu falei assim, Vicente, vem. Aí ele andou. Cara, não tem preço que pague isso. Não tem ar-condicionado que pague essa emoção. Não tem, irmãos. Não tem. Aí a gente tem que celebrar, a gente tem que se alegrar. A gente tem que viver a vida. Confiando em Deus. Confiando. Ah, se no próximo verão tiver dinheiro para botar o ar-condicionado, amém. Se não tiver, amém também. Eu vou trabalhar na sala. Aí quem sabe eu não vejo uma outra coisa deles, né? Quem sabe? É isso que a gente tem que celebrar. É isso. Porque o dia de amanhã pertence a Deus. Se amanhã eu morrer, eu tenho a certeza de que eu vou estar com Deus. Então, enquanto eu estou aqui, enquanto você está aqui, celebra. Cristo já pagou o preço. Agora, se você não tem essa certeza, aí você precisa se preocupar. Se você não tem essa certeza, aí você tem motivo para ter ansiedade. Porque você não sabe para onde você vai. Você não sabe se você morrer amanhã, onde você vai estar. Então, se você não tem a certeza, eu convido você a passar a ter. A deixar Deus agir. A deixar essa vida em abundância. E aí ele mesmo falou, né? Eu vim para que vocês tenham vida e vida em abundância. E foi algo que eu aprendi também, que essa palavra, lá na Bíblia, ela é do grego, zoe. Lembra do zoedense que tinha aqui na igreja? Então, zoe era essa palavra, essa vida em abundância. Não é a vida bios, da biologia, a vida biológica. É uma vida de qualidade.
É uma vida que você está trabalhando, olha para o lado e vê seu filho dando os primeiros passos, e você fica feliz por isso. Em vez de ficar irritado que está calor, está bagunça, tem gato, cachorro, papagaio e periquito ali zoando no seu ouvido. Isso é que é qualidade de vida. Então eu convido a você a celebrar a vida, a confiar em Cristo, a se alegrar, a confiar em Deus, porque o preço já foi pago.